Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Bem, hoje nós vamos para o nosso 6º encontro, do curso Educação Espírita, um convite à juventude. Estamos no módulo Magnetismo. Bem, recapitulando rapidamente os nossos últimos 5 encontros. O primeiro, nós refletimos, nós conversamos sobre o que era o magnetismo, no sentido mais amplo. Depois, a gente falou sobre o magnetismo nas relações humanas, depois o magnetismo dos animais, e essa relação conosco, depois o magnetismo dos vegetais e a relação com os seres humanos, depois o magnetismo dos minerais. A gente falou em particular da água e agora a gente vai voltar a focar a atenção, no nosso caso, nos seres humanos. Hoje a gente vai estudar os nossos pontos magnéticos centrais. O que é isso? Também você pode chamar de chakra, você pode chamar de centro de força, você pode chamar, tem vários nomes. O que é importante entender é o conceito. Qual é o conceito? Nós, além do corpo físico, temos também o nosso corpo espiritual. Na verdade, o corpo espiritual é algo muito mais interessante do que o corpo físico, mas não é só um corpo, ele é mais sofisticado do que isso. Mas a gente vai começar entendendo, esse conjunto. Além do corpo físico, nós temos um conjunto que a gente vai chamar de corpo espiritual. O corpo espiritual, que não é o espírito, é um outro corpo do espírito, Nós somos outra coisa, do mesmo jeito que o corpo físico é um instrumento, o corpo espiritual é outro instrumento. Certo? No corpo espiritual, como é que o corpo espiritual ele se relaciona magneticamente como? Ele assimila energias magnéticas, certo? E ele emite energias magnéticas. Todo o corpo. Mas existem 7 pontos principais onde essa troca magnética ela é mais intensa, ela é mais forte, ela é mais específica. Tá certo? Quantos são esses pontos, E a gente vai ver que o magnetismo não é uma coisa do espiritismo, O magnetismo é um auxiliar do espiritismo, mas a compreensão do magnetismo ela está em todas as sociedades. Da mesma forma que a mediunidade não é do espiritismo, A compreensão da mediunidade está em todas as sociedades, certo? E aí a gente vai estudar hoje os principais pontos magnéticos. Então a primeira questão é quantos são os principais? De acordo com a tradição, de acordo com o estudioso, a vinculação dele a um grupo ou outro de estudo espiritual, esses pontos centrais vão variar. A gente vai ficar aqui com a definição do hinduísmo dos pontos centrais. E por que do hinduísmo? Primeiro, que nos parece a mais interessante, a mais lógica, a mais didática e também... E aí sim vamos falar agora diretamente do espiritismo, é a definição que, por exemplo, Clarencio, que é um espírito superior, adota. Quando ele está ensinando o André Luiz sobre isso, o André Luiz não entende nada, pelo que o André Luiz fala, e o Clarencio começa a explicar, e ele também vai destacar 7 pontos magnéticos centrais, 7 chakras centrais, 7 centros de força centrais, como você queira chamar. São 7... locais do corpo espiritual que realizam essa troca magnética com o universo, com as pessoas, com os animais, com as plantas, com tudo, de forma principal, certo? Então, por isso a nossa adoção de 7 pontos magnéticos. Obviamente, isso é um estudo que exige muito mais. A nossa proposta aqui é apenas iniciar, tá certo? A gente vai trabalhar nesse encontro e no próximo bem detalhadamente esses pontos. Nesse encontro, no 6º, a gente vai... O que é que a gente quer? Qual é o objetivo? É que você entenda que esses pontos existem e ter uma noção da função dele. Para que é que ele serve? Para que é que você o utiliza? E você o utiliza. Embora, em muitos casos, você possa utilizá-lo sem consciência. Porque evoluir nada mais é do que a gente tornar consciente aquilo que a gente já vive, aquilo que a gente já faz. Evoluir não é inventar nada, é perceber mais profundamente a vida.
certo? E isso se dá claramente em relação aos pontos magnéticos centrais. Bem, quem estuda realmente o magnetismo, assim, que é a referência, né, que para mim a referência é o Giacomello. Seus livros são excelentes, né? Tem o livro Passe, que é um clássico. Tem o trabalho dele sobre depressão, a gente vai trabalhar isso mais na frente. As informações que eu vou colocar aqui, ele cita nos livros dele, mas ele cita a partir de uma pesquisa que ele fez no André Luiz. Particularmente em 2 livros, no livro Entre o Céu e a Terra e no livro Evolução em 2 Mundos, tá certo? A princípio, a gente pode achar que a espiritualidade deu pouquíssima informação sobre esses pontos magnéticos centrais. Eu discordo, né? Não tem volume, mas não é pouca. O que o Clarence e o André Luiz transmite, né? Que ele aprendeu com Clarence e com outros espíritos que o orientavam. O que é, gente? É entender que esses espíritos, eles não estão fazendo obra à toa, né? A gente já trabalhou isso em outros pontos. A obra do André Luiz não é do André Luiz. O André Luiz, ele é um personagem dessa obra, como que romanceando as informações, certo? Não é? Então, assim, a gente começa a ler e numa primeira leitura mais ingênua, a gente diz, é o André Luiz contando a história dele. Que legal. Tem essa camada da história, né? Mas tem uma camada mais profunda. É igual o filme para criança. Um bom filme para criança, ele tem a camada que agrada a criança, mas ele tem uma camada mais profunda que agrada o adulto, né? Um bom filme infantil, ele vai ter uma piada ali que a criança passa batido, mas o adulto vai morrer de rir, né? Que truque é esse? Né? Truque no sentido bom. Que técnica de narrativa é essa? É uma técnica de quem pensa, poxa, quem vai levar a criança para o cinema é a mãe, é o pai, é o tio, é um adulto. Então eu tenho que fazer um filme para criança, mas eu tenho que ter umas tiradas que é o adulto que vai entender. Assim, um filme que me vem à mente, por exemplo, o Shrek. Shrek, ele tem todo um jogo que é adulto. O adulto adora o Shrek, mas a criança também. Então, ele fala 2 linguagens. Na verdade, fala mais, mas eu estou simplificando aqui. Então, ele fala 2 linguagens. Ele agrada profundamente a criança num nível da história, que o adulto também pode achar interessante, mas ele agrada especificamente o adulto num outro nível da história. Então, a gente pode dizer que a obra do André Luiz é isso, né? Ele agrada o leitor, o iniciante, aquele que vai ter uma leitura superficial e vai ficar encantado, como a gente fica, né? Um espírito contando a história na vida espiritual. É fantástico, nada de errado nisso, é muito legal. Mas quando a gente vai fazer uma segunda e uma terceira leitura, a gente já estudou, já começou a vivenciar mediunidade, magnetismo, passe, etc, etc, a gente vai para uma outra leitura. Não desmerece a primeira continua interessante, mas a gente começa a ver outras coisas. Então, essas informações sintéticas, para quando a gente está nesse outro nível de leitura, elas são 100 vezes mais interessantes do que a história do André Luiz, né? Elas são bem mais interessantes. Então, parece pouco, mas é um tesouro, gente, porque o que o Clarence está fazendo, ele está continuando o legado de Kardec, né? Precisa entender um pouco isso. A gente está trabalhando no Livro dos Espíritos, né? Numa série do Nova Geração. Mas assim, qual é a tarefa central de Kardec? Dele e da equipe do Espírito Verdade? É ajudar as pessoas a entenderem em profundidade a vida espiritual e começar a compreender Deus. É impossível, aliás, não é razoável que ninguém ache que vai fazer isso com 1, com 5, ou com 10, ou com 20 livros. É tolo. É tolo. Então o que Kardec fez? Kardec deu o mapa da mina. Os espíritos de Kardec, que é uma equipe só, o que é que eles fizeram? Eles deram um mapa da mina. É absolutamente inconsistente uma pessoa querer explorar as profundas questões do universo e do ser com uma biblioteca. É muito pouco. Então ele dá o mapa da mina. O que é que ele está dizendo? Olha, você pega isso daqui, você estude, entende isso daqui, depois você mergulha em todas as tradições. A partir daí você vai entender alguma coisa.
né? Essa é a orientação da codificação. Então, o Clarencio aqui, o que ele está dando, na verdade, é de quem diz, olha, eu vou dar o mapa, eu vou dar o norte. Entenda bem isso, depois se aprofunda. Tá certo? Então, a primeira grande dica é quando ele diz para o André Luiz, quando ele fala, né? Quando ele vai falar da tradição hindu e vai falar dos 7. O que é que ele está dizendo aí no meio dessa história, desse romance? Vá por aqui, comece trabalhando com esses 7. Olha, a tradição que é interessante para vocês, mas tem uma tradição que fala de 12, está errada? Não, é a questão didática. Vamos entender os 7 primeiros. Não vamos querer entender os 50 primeiros. Existem mais de 50. Mas não vamos por aí. Vamos começar com os 7. Depois a gente vai. E aí agora eu vou começar a falar dos 7. Isso é para a gente entender o contexto. Tá certo? O contexto. Como sempre, gente, todo espírito realmente evoluído, ele pode falar de qualquer assunto, mas ele vai ter sempre um pé na prática e na realidade de quem ele fala. Então, não pense que André Luiz foi para uma aula profunda de magnetismo. Não foi, até porque o André Luiz, na época, não ia entender. Então, assim, as principais lições aqui é dada quando estão socorrendo uma pessoa que está sofrendo uma obsessão grave. E aí, para que eles entendam e consigam auxiliar, ele começa a explicar as funções, né, dos pontos magnéticos centrais. Tá certo? Então é sempre isso. E aí ele vai falar desses 7. Quais são os 7? E é importante que você observe, comece a localizar isso no seu corpo, né? Porque isso aqui não é conhecimento para você estar repetindo, é para você assimilar, né? Se quiser, bota até a mão para ajudar. Primeiro, bota a mão na cabeça, em cima. O que é que a gente tem aqui na cabeça? E é interessante, qual é o símbolo daqui? É a coroa. Né? Quando alguém usa uma coroa ou uma tiara, lembrando, né, a reflexão de Kardec sobre a tiara espiritual, está no livro Obras Póstumas, é um símbolo, né? Então a coroa, a gente vai ter aí o centro chamado de coronário, que está na parte de cima da cabeça, né? Esse centro, esse ponto magnético central é apontado por Clarencio, que aí sim é um espírito muito evoluído, como o principal, né? O número 1 do número 1. Ele é responsável pelo o quê? Vamos lá. Esse centro, primeiro, é que comanda todos os outros 6 que a gente... Todos, mas a gente está falando aqui, já explicou que a gente vai trabalhar com 7. Então, esse centro é que comanda todos os outros. É o rei, é o líder, né? É o comandante supremo. Né? É o comandante supremo. Então ele vai comandar todos os outros. E detalhe, é ele, né? Obviamente é uma relação, e aí ele já dá um outro esclarecimento, um outro conceito central nesta conversa, está aí no texto, né? Que vocês podem ler, leiam com atenção. Eu estou só pensando. Ele vai dar um outro aspecto central. Inclusive ele vai dizer, né, que a filosofia hindu, olha aí a dica, chama de lótus de 1000 pétalas. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala coroa, lótus de 1000 pétalas, é símbolo. Não vai dizer que o seu perispírito tem uma flor na cabeça, no teto dele, e que é uma flor que tem 1000 pétalazinhas. Ninguém está discutindo isso, gente, porque começa a ficar ridículo. O indivíduo muito, né, limitado da compreensão vai dizer: quem foi que contou essas flores todas? E é flor, tem que regar. Símbolos. Lótus é uma flor, símbolo de beleza, de elevação. É uma flor que simboliza espiritualidade. Por que 1000 pétalas? Porque é um número que dá uma ideia de infinito, né? A gente já te falei isso 1000 vezes, né? Assim como quem diz, falei infinitas vezes, não pergunta mais, já falei 1000 vezes, né? Então é essa ideia de que é uma flor, é algo belo e que tem 1000 nuances, né? Na hora que eu chego aqui e digo: olha, esse assunto tem 1000 detalhes muito interessantes. O que é que eu estou dizendo? É 1000 detalhes? É 1, 2, 3? Não. É uma infinidade, né? Então é algo... E aí a gente está falando de pessoas que veem isso em detalhe. Então assim, são sábios,
Então, é uma flor, quer dizer, eu estou falando, evocando a espiritualidade e a beleza, e que tem 1000 detalhes. Como dizer, não dá, eu estou vendo, né, imaginando, olha, eu estou vendo, mas não dá para descrever. É 1000 detalhes. A percepção espiritual não tem uma comparação linear com o mundo material. Então, é uma flor de 1000 pétalas, né? Por ser o mais significativo pelo alto potencial de radiações, de vez que nele se sustenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Tá certo? Então, é o centro, é o ponto magnético que tem a ligação mais importante com o espírito. Entendeu? Nós, espírito, a gente comanda o corpo físico, a gente comanda o corpo espiritual diretamente por meio desse centro. O que é que ele serve mais? Ele, além de receber diretamente o estímulo nosso, que nós somos espírito, é o que comanda todos os outros, numa relação de interdependência. Ele sustenta o sistema nervoso, né? E toda a estabilidade orgânica. Onde é que ele troca energia? Ele troca energia, olha que coisa interessante, com os raios solares e com as esferas espirituais superiores. Então, quem capta, e a gente depois vai estudar o magnetismo solar, né? Porque o Sol, não esqueçamos, é um mineral. É um mineral que emite, como todo mineral, ele emite magnetismo. O magnetismo peculiar do Sol. Como a Lua emite o magnetismo peculiar da Lua, são minerais. Minerais imensos, obviamente. Né? Então ele vai assimilar isso. Tá certo? Então esse é o nosso principal ponto magnético. Vamos em frente, porque a gente vai falar dos 7 rapidamente, né? É o primeiro abordagem. O segundo é o frontal, né? Onde é que se localizaria ele? Ele se localiza onde? É na testa. Só que é na testa do perispírito, não é na testa do corpo físico, é o equivalente. Perispírito tem testa? Tem, gente. Perispírito é um corpo muito parecido com o nosso. Ele é muito sutil em relação ao corpo físico, mas os amigos espirituais falam que ainda é um corpo grosseiro. Tá certo? Não vamos entrar no detalhe. O que é que esse ponto magnético é importante? Ele é o ponto magnético da percepção psíquica e material. Né? Então, ele é o ponto magnético da percepção e é o ponto magnético que comanda a expressão. Então ele é o ponto, ele é responsável pela cultura, pela arte, pelo saber, né? Se o seu centro frontal está ruim, você não vai se sair bem em atividades artísticas e intelectuais, por exemplo, tá certo? Ele é também ligado à visão, a toda a percepção, o olfato, o paladar, tudo que é percepção psíquica e física, ele é que comanda. Ele é que vai comandar tudo isso, tá certo? No aspecto mediúnico, ele comanda o quê? A percepção, a vidência, o ver mediúnico, o ouvir mediúnico, o captar pensamento. Ele é o centro da percepção e também está ligado à percepção do passado, da nossa memória. Então, por isso, ele é o centro ligado também à regressão de memória. Você vai trabalhar a regressão de memória, você não vai aplicar energia no centro responsável do gástrico. Não, você vai aplicar energia no centro frontal. É ali que você quer utilizar a energia para fazer o indivíduo voltar a perceber a sua história passada. Ok. Depois nós temos o laríngeo, que é o responsável pela respiração. E é uma coisa curiosa, ele não é responsável apenas pela respiração, ele é responsável pela relação do indivíduo com o mundo, né? Pela fala, pelas cordas vocais, responsável pela criatividade.
Olha que coisa interessante. O centro energético, o ponto magnético ligado à criatividade é o laríngeo, não é o genésico. O genésico ele está ligado, mas a expressão criativa está ligada ao centro espírita laríngeo. Na prática, o indivíduo criativo vai ter esse centro magnético mais desenvolvido do que o indivíduo não criativo. A fala é o centro espírita que está, o centro espírita, o centro energético que está na garganta, tá certo? Então ele é o centro da expressão, da voz, da criatividade. No aspecto mediúnico, psicofonia. No aspecto magnético, o sopro magnético. Vamos para o cardíaco, que eu acho que vai ser o mais interessante. Porque a gente acha que o cardíaco é o responsável pelo amor. Não é. O cardíaco é um centro energético, é um ponto energético, um ponto magnético muito interessante. Observe que a gente falou de 3 centros até agora. Esses são os 3 principais. Nós temos no meio o cardíaco e abaixo nós temos os 3 importantes, mas secundários. Então, 3 centros em cima, 3 centros embaixo e no meio o cardíaco. O cardíaco ele é uma espécie de mediador, ele que faz o intercâmbio energético entre os 3 superiores e os 3 inferiores. O cardíaco é o centro, é o ponto magnético da emoção. E aí eu não vou entrar nisso, mas é importante a gente começar a refletir que emoção não é sentimento. Amor, como define Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é o sentimento mais sublime. Tá ligado? Tá. Como a gente falou, todos os centros estão ligados e se influenciam mutuamente. Mas a função específica do cardíaco é emoção. Emoção não é sentimento. Tá certo? Então, olha a definição, né, dos espíritos. Sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, dirigindo a emotividade, não é dirigindo o sentimento, e a circulação das forças de base. Quer dizer, ele estrutura as forças de base, que são esses 3 que a gente vai falar de baixo, tá certo? E ele faz esse intercâmbio com as energias superiores, né? Então ele está vinculado ao sistema circulatório, né? Ele é o ponto em que as energias superiores se concentram, as energias inferiores no sentido dos não no sentido de atrasado, mas um pouco mais densas, é como que elas se misturam na emoção e são redistribuídas. Então ele está ligado ao sistema circulatório, tá certo? Rapidamente, sentimento sublime e amor. O que é emoção, gente? Emoção é o que a gente sente no momento. É aquela alegria, é o medo, é a ansiedade, é sensação momentânea de bem-estar. Isso é emoção. Emoção está ligada a isso, né? Eu vi uma coisa bela, fiquei emocionado. Vi uma coisa triste, fiquei triste. O budismo ajuda a gente a entender isso muito bem, que ele vai dizer: as emoções são sempre passageiras. Né? Aquela história, isso também passa. Esse sentimento de medo passa, essa preocupação passa, essa alegria passa. Esse sentimento, conquistei o meu título universitário, conquistei o meu primeiro emprego, conquistei $1 milhão, isso passa. Por isso que quando a gente quer ser feliz apenas à base de boas emoções, a gente vai ser infeliz. Porque felicidade não se sustenta à base de emoção. É outra coisa, a felicidade. Então a emoção tem o seu profundo valor, mas a emoção é algo transitório. Tá certo? A gente vai trabalhar isso detalhadamente. A gente está, né, aqui dando as sementes. Então o cardíaco não é o centro ligado ao amor, é ligado à emoção. Continuando, né, segundo aqui o André Luiz, né, o que o André Luiz aprendeu. O gástrico, né, é o localizado na região do estômago, responsável pelo quê? Pela energia, né? Quando a gente está digerindo o alimento, ele libera energia, libera fluido, libera magnetismo.
O alimento tem uma energia magnética que é liberada e é assimilada por esse centro de força, né? Por esse ponto magnético. E aí ele é extremamente útil no socorro de espíritos. Por quê? Porque é uma energia espiritual, digamos assim, né? Não estou falando de energia química, estou falando de energia, algo espiritual, de magnetismo, mas ele é mais grosseiro. E aí ajuda muito quando a gente está socorrendo espíritos desencarnados que estão em situação mais grosseira, porque é essa energia que vai ser usada para auxiliá-los, porque eles estão precisando disso. Daí a nossa utilidade num trabalho de socorro espiritual, nossa extrema utilidade, porque essa energia um espírito evoluído não tem, né? Ele não está comendo arroz, não está comendo feijão para ele ter esse tipo de energia mais grosseira, né? Então o grosseiro é relativo, né? Não estou falando de energia ruim, é grosseiro porque é o processo material e é o que um espírito muito necessitado precisa. Temos o centro esplênico, que fica na região do baço, e ele é muito interessante, né? Porque ele é o responsável pela circulação dos recursos vitais. Depois a gente tem que fazer a diferença, né? O cardíaco, ele trabalha todas as energias. O esplênico, ele é a questão do combustível, né? Fazendo uma comparação grosseira, mas eu acho que ajuda. Me veio agora à mente. Um carro, ele tem dois sistemas. Ele tem o combustível, que seria o esplênico, e tem o óleo, né, que faz todo o mecanismo funcionar. Se um carro não tem óleo, como se diz, ele bate o motor quebra. Então, o cardíaco, ele vai ter essa coisa mais do óleo. Ele vai fazer tudo, né, o motor funcionar harmonicamente. O esplênico é o combustível, né, é a combustão, é a vitalidade. Tá certo? Então o esplênico vai ter essa função. Daí ele está profundamente ligado aos processos de depressão e cura da depressão, né? Porque é justamente a depressão, é essa energia, esse combustível que não circula. Então o tratamento da depressão, né, descoberto, implantado e provado já com milhares de casos de sucesso, né? Tem aí à frente o Jacomelo, a quem a gente rende honesta e justa homenagem. E o genésico, que está ligado ao sexo, às energias sexuais, mas as energias sexuais aqui entendida, e aí a gente vai só separar isso para não confundir, como estímulos criadores, quer dizer, que o centro da criatividade é o laríngeo, a energia vem do genésico, mas há uma energia mais específica do genésico, que é a energia da associação. Os espíritos vão dizer assim: a associação com vistas ao trabalho e a realização entre as almas. Então a energia sexual é uma energia da integração, da relação humana, tá certo? Quando a gente leu aqui, por exemplo, o depoimento de um espírito que, né, se via ligado profundamente, ele é um espírito muito evoluído, mas a felicidade dele era se ver ligado a espíritos mais evoluídos ainda. Quem está cumprindo essa função central é o genésico, né? Então é a energia da relação entre as almas, ele que vai proporcionar isso. Bem, então assim, recapitulando, porque eu sei que é muita informação, é importante a gente ter claro. Temos 7 pontos magnéticos centrais em nosso corpo espiritual que cuidam das principais funções, né, que nós temos enquanto espírito. O centro, ou ponto magnético central, o coronário, que fica, né, no perispírito acima da cabeça, o frontal, que fica na região da testa, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Cada um deles tem uma função central. Vou recapitular porque eu sei que é muita informação. O coronário é o que faz a nossa ligação principal com as esferas superiores e é o que recebe os comandos diretos nossos, né? Nós que somos espíritos. O frontal, que é o grande centro da percepção física, espiritual e da percepção do passado, né? É o que se diz, né? É o despertar do terceiro olho. É um símbolo muito sábio, né? Por que olho? Porque é percepção. O laríngeo, responsável pela respiração e pela comunicação e pela criatividade.
o cardíaco responsável pela emoção e pela integração dos 3 centros abaixo com os 3 centros acima, o gástrico responsável pela assimilação da alimentação, das energias, o esplênico responsável pela circulação das energias assimiladas e o genésico responsável pela criação das formas e pela a integração entre as pessoas, com vistas ao trabalho e à ascensão de espíritos encarnados e desencarnados. Bem, gente, aqui a gente encerra, eu sei que é muito conteúdo, leiam, pensem, marquem, observem esses centros no próprio corpo. No próximo encontro a gente vai trabalhar justamente essa relação desses pontos magnéticos e o nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento. Bem, encerramos aqui, agradeço a atenção, sei que é um encontro com bastante conteúdo, leiam com calma, porque entender esses 7 centros é a base de compreensão de tudo que a gente vai falar a partir de agora e de tudo que a gente vai falar nos módulos seguintes de magnetismo. Um grande abraço, espero que vocês tenham aí se iniciado nesse processo de compreensão, porque essa compreensão vai desvelar para a gente um universo fascinante. Um beijo no coração, vamos agora para a nossa segunda parte. Que o Cristo nos ajude a entender, meus filhos e filhas, esse saber elevado que foi permitido ser transmitido aos modernos, aos arianos modernos, para que eles possam, superando os bloqueios de compreensão, aceitar verdades ao mesmo tempo espirituais e práticas. E por isso rogamos a assistência do Mestre, para que corações endurecidos, para que cérebros limitados na percepção e no saber possam pouco a pouco se abrir, gerando clima de compreensão e de vida mais elevada. Podemos começar. Agradecemos muito a sua presença no dia de hoje e vamos à primeira pergunta. Qual é a importância de entendermos a função de nossos pontos magnéticos centrais para a nossa vida? Podemos fazer comparação. Qual a importância de saber diferença entre braços e pernas? Qual a importância de saber função de coração e de estômago? Fundamental. Então, compreender os pontos centrais energéticos do corpo espiritual é central, porque senão não vai poder entender nada da vida, senão não vai poder entender-se, porque o que esses pontos mostram, e isso é muito importante que vocês pensem, o que esses pontos mostram são as 7 principais funções, características do espírito. O que esses pontos centrais mostram são os 7 caminhos que o espírito precisa percorrer para evoluir de fato. O que esses pontos centrais mostram são as 7 aptidões, 7 habilidades que todo filho de Deus que está na situação humana precisa ter. Por isso a limitação 7, porque existem mais, mas vocês não estão no estado evolutivo para desenvolver outras virtudes, outras qualidades, outras capacidades. O desafio de vocês, o que o Criador quer de cada um de vocês, é que cada um administre, cuide, gerencie e faça crescer esses 7 pontos centrais, esses 7 atributos, essas 7 características que vocês já possuem, já vivem com elas, mas que muitas vezes não cuidam bem.
Então, saber isso é saber quais são as 7 principais virtudes ou poderes que eu preciso desenvolver na minha atual fase de existência. Se entender isso, filha, você não se perde mais. Você já sabe 7 principais caminhos a serem percorridos, 7 lições, 7 aprendizados, 7 processos educativos específicos que você precisa se dedicar se quer de fato servir ao Cristo, ao Mestre. Porque o Mestre para você significa isso. Ele é o professor, o educador que vai ensinar a lidar com essas 7 dimensões principais de sua vida, de seu ser. E um dia poderemos fazer um estudo mostrando como o Cristo, ao longo de sua vida, ensinou a você, a todos nós, a desenvolver e educar cada um desses 7 pontos centrais. Sem nenhuma dúvida, o Mestre fez isso. Porque se Deus, na criação, coloca 7 pontos centrais no corpo espiritual, ora, isso quer dizer alguma coisa importante. Isso significa uma orientação, que é impossível ser mais evidente do que isso. Se Deus diz que o corpo espiritual tem esses 7 pontos centrais, o que Ele está dizendo a um ser inteligente? São as 7 coisas que eu tenho que prestar mais atenção. São 7 aspectos que eu tenho que cuidar mais do que todos os outros. Se Espiritismo ajudar você a entender isso, filha, vai ser muito bom. Porque agora você não vai ser uma pessoa confusa, não sabe o que faz, não sei como me educo, não sei como me cuida, não. Você sabe, a sua atenção tem que estar voltada para 7 pontos principais, para começar uma caminhada espiritual consciente. Espírito na Terra está em fase muito, muito curiosa. Muito bom estudar vocês, porque vocês estão justamente na fase que tem a chance de ter uma consciência espiritual. Podemos dizer que para a população da Terra, no geral, consciência espiritual tem dia de nascimento, tem certidão de nascimento. 18 de abril de 1857. É a chance que vocês têm de começar a entender o que significa a vida espiritual. Por isso trazemos esse conhecimento aqui. Começar a entender que Deus indica tudo de maneira muito objetiva, muito clara, muito prática. E hoje vocês estão tendo acesso a esse saber. Espera-se que vocês queiram crescer de verdade e usem isso como um guia de evolução. E não fiquem falando besteira, fazendo de conta, histórias malucas, não. É algo que está no seu corpo, filha. É algo que está no seu corpo, filho. São marcas. E não tenha dúvida, quando nós olhamos para qualquer um de vocês e olhamos para esses 7 pontos centrais, nós não mantemos mais nenhuma dúvida. Sabemos quem você é. Se você cuida disso ou daquilo, como você age, como você pensa, como você sente, como você se relaciona com você e com a vida. Por isso não há nada escondido. Quer saber quem é espírito? Avalie os 7 pontos centrais dele. E está resolvido. Não precisa nem perguntar nada. O amor se expressa por meio do ponto magnético cardíaco? Esta pergunta eu gostei muito. Eu falei a outra rápida para poder explicar isso com calma para vocês. Porque vocês confundem. Povo brasileiro é povo emotivo. Ainda não é povo amoroso. Diferente.
muito diferente. Por que pátria do Evangelho? Por causa da emotividade. O que significa isso? Significa que está disposto, a partir do chakra, da emoção, a harmonizar todos os outros. A emoção expande, a emoção propaga. Ora, se quero propagar uma ideia, o que eu uso? Emoção. Se o Cristo quer propagar o Evangelho na Terra, o que usa? O povo emotivo. É simples entender a vida. Então, vocês são um povo emotivo, mas ainda não são um povo amoroso. Qual a chance de vocês? Qual a chance? Usar o chakra coronário para captar vibrações do Evangelho, amor, levá-las ao coração e daí expandir. Mas não é obrigado e nem necessariamente fará isso. Isso é importante entender. Tem poder de emoção, mas tem que se perguntar: que emoção eu estou desenvolvendo? A emoção faz circular, como o coração faz circular o sangue em todo o corpo. Mas existe sangue podre. Claro que existe. Nós muitas vezes, espiritualmente falando, sentimos o fedor do sangue das pessoas. Claro que existe. Existe sangue ruim. Claro que existe. Carregado de emoções terríveis. Então, ser emotivo não faz obrigatoriamente ser elevado. Mas ser emotivo inspirado pelo mais alto, sim. Esta função de pátria do Evangelho. Captar do Evangelho, do plano espiritual superior, as vibrações do Cristo e fazê-las circular em todo o organismo social e fazê-las circular no mundo. Esta é a função do coração. Coração não é necessariamente amor. Na verdade, não é uma ligação direta. Se assim fosse, todo mundo com emoções fortes teria um amor intenso. Nós sabemos que a verdade não é essa. Quantos crimes não se cometem com emoção desequilibrada? E o que é então? O amor. Onde se localiza o amor? Quando falamos de pontos magnéticos. Ou melhor, falando de uma maneira mais correta no sentido específico. Onde se expressa, porque pontos magnéticos não são sede. A sede é sempre espírito. Pontos magnéticos são expressões. Onde se expressa melhor o amor? O amor, filha, definido pelo Cristo. Muito bem! Não é apenas emoção, não é apenas percepção, não é apenas criatividade, não é apenas alimento, não é apenas energia, não é apenas fraternidade. Falando de todos os pontos centrais, o amor só existe, filha, em seu poder pleno, quando se harmonizam todos os chakras. O amor elevado nasce quando o ser harmoniza todos os chakras. Nenhum chakra específico é chakra do amor, porque o amor é união. O amor existe quando todos os pontos magnéticos centrais trocam de forma excelente as suas vibrações. O amor é um conjunto. O amor nunca é uma coisa isolada. Então, o indivíduo que ama, nós vemos. Todos os pontos magnéticos estão iluminados e integrados.
aí sim existe o poder do amor. Você não pode dizer, esse espírito tem poder do amor elevado por causa do ponto central magnético A, B, C, D. Não. Isso é quem não entende. Quando você vê amor, significa todos estão iluminados e integrados. Isso. Porque cada um precisa de amor. Quando todos os pontos centrais têm amor, eles se integram de uma forma magnífica. De uma forma magnífica. E aí você vê expressões belíssimas. Então, importante entender, amor é a perfeição individual integrada, é a soma de todas as harmonias individuais. O amor existe quando cada um ama e se integra. Então, amor não se localiza em coração. Emoção se localiza em coração. Amor se localiza no conjunto dos 7. No conjunto de todos, na verdade. E aí um alimenta o outro. Espírito que atingiu a harmonia de todos os pontos ama. Por isso se fala sempre amor espontâneo. O amor é como uma música. Quando todos os instrumentos estão sendo tocados de maneira perfeita e se juntam. Uma sinfonia maravilhosa. Amor como um quadro belíssimo. Todas as cores, todos os pontos minúsculos se juntam. Que obra perfeita. Amor como literatura sublime. Cada letra se junta da forma certa, do jeito certo, com pontuação certa. Que poema fantástico. Que descrição sublime. O amor é sempre, filha, a junção sublime de todas as partes. Por isso, não pense que amor se expressa num ponto. Se existe amor, existe sempre a junção sublime de todas as partes. Por isso, Deus é amor supremo. Por quê? Porque Ele é a junção sublime de todas as partes. Finitas e infinitas. Por isso, não se pode definir amor. Por isso, João diz, Deus é amor. Porque o amor sempre é a junção de tudo na sua perfeição, na sua harmonia plena. Então, se queres ver amor em você, não fique com tolice dizendo que amor é isso ou aquilo, não. Cuida carinhosamente de seus 7 pontos centrais. E aí, sem você se dar conta, o amor aparece como o nascer do sol. Aquela luz que ninguém percebe, e um dia você está iluminado para sempre. Isso é amor. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.